Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Obrigado, Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, por essa reunião, pela oportunidade de aprendermos mais e mais de Ti, Senhor. E nós temos sede, fome do saber, de querer aprender, Senhor, mais e mais de Ti. Portanto, nos dá sabedoria, Senhor, compreensão da glória de hoje, da palavra que vamos receber. Porque se o Senhor não nos dá sabedoria, Senhor, compreensão, a paz não acontece. A tranquilidade não acontece, a confiança não acontece, a sabedoria não acontece, Senhor. A transformação em nossa vida não vem. E não queremos, meu Deus, ter um coração endurecido. Nós queremos que a transformação aconteça, que os nossos olhos sejam iluminados, que a paz tome conta do nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Portanto, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, fala, nos dá sabedoria, porque é isso que todos nós precisamos, todos nós, para vivermos uma vida melhor. E nós queremos, Senhor, aprender de Ti, em nome de Jesus. Louve a esse Deus que vai te ensinar e que vai te dar sabedoria nessa manhã abençoada. Graças a Deus. Hoje nós vamos dar continuação ao estudo da Epístola de Paulo a Tito, parte 2. Anote, esse é o nome da reunião de hoje. Anote no seu caderninho de anotações. Estudo da Epístola de Paulo a Tito, parte 2. E vamos direto ao assunto. Abra a sua Bíblia na Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, verso 1. Semana passada terminamos o capítulo 1. E esse tema, toda a explicação do capítulo 1 já está à sua disposição na livraria, tá? Nós aprendemos na parte anterior, na parte 1 desse estudo, por exemplo, que Paulo é o nosso apóstolo. Porque o tempo de apóstolo já acabou. Os apóstolos foram 12, incluindo a Paulo, que vem a suceder a Judas, que vem depois a trazer a graça para nós. O apóstolo Paulo foi o último dos apóstolos por nomeação divina, pelo próprio Cristo ressuscitado. Ele não se intitulou apóstolo, como se vê por aí muitas pessoas fazendo nos dias de hoje. Muitas pessoas auto se intitulando apóstolo. Isso não aconteceu com Paulo. Paulo foi por nomeação divina, pelo próprio Cristo ressuscitado. Totalmente diferente do que a gente está vendo por aí. E ele foi o primeiro e o último. Portanto, Paulo é o único apóstolo da graça. E foi o último dos apóstolos. E isso ficou bem claro na parte primeira desse estudo. Aprendemos também como deve ser o nosso compromisso com o Evangelho. O nosso comportamento na igreja de Deus, o nosso proceder, o nosso agir, a nossa postura, porque nós, o povo da graça de Deus, você, discípulo do Senhor, tem que ter uma postura nas tribulações, no seu andar, porque não podemos ter um testemunho ruim lá fora, e nem dentro da igreja, ter um testemunho negativo, de pessoas iradas. Você não pode ser um nervosinho, que agride com palavras, que explode de repente. Você não pode ser explosivo, uma pessoa bruta,
Você tem que ser um cristão, um discípulo mais polido, sabia? Uma pessoa mais polida, abençoado. Nós temos que ter uma postura na graça de Deus. No nosso andar. O nosso testemunho não pode ser um testemunho ruim. Nem lá fora e nem dentro da igreja. Você não pode ser um alguém, isso é importante falar, que guarda a ira, que não perdoa, que se recusa a esquecer. É perdoando que se é perdoado, abençoado. Não se recuse a liberar a misericórdia. Não se recuse a ter piedade das pessoas. Perdoe. E você vai perceber que você também vai ser perdoado. Ah, eu quero tanto que aquele fulano me perdoe. Você tem perdoado as pessoas? Ou você tem sido alguém que se recusa a liberar a piedade, a liberar a misericórdia? Então, são qualificações que a gente precisa ter na nossa vida. O perdão. Anular essa carne explosiva, que sai machucando todo mundo, que não respeita ninguém. Ah, e outra coisa, eu não posso me esquecer disso. Pastor não é teu inimigo, pastor é amigo. Quando um pastor se aproxima para conversar com você, não é o inimigo que está se aproximando de você. Então não precisa você mudar o semblante, não precisa você fazer cara feia, não precisa você se fechar. Não precisa você ficar indiferente, não. É um amigo que se aproximou para conversar com você, não é o teu inimigo. É um amigo. Amém. Que à luz da palavra, está com muito desejo de te ajudar. Para que teu viver seja melhor. Melhor em nome do Senhor Jesus. Paulo também, através da vida do pastor Tito, no capítulo 1 a gente aprendeu isso, ele exorta acerca dos vícios, do vício da bebida mesmo. Você que está me ouvindo agora, abençoado, é importante que o servo não seja refém dos vícios, alguém governado pela bebida. As pessoas precisam ver em você, e também em mim, em todos nós, um bom testemunho. E não um viciado. E não uma pessoa refém de um vício, ou da ira, ou de qualquer outra situação carnal. As pessoas precisam ver na gente o servo de Deus, para que ela possa dizer assim, por dentro, eu quero ser como aquela pessoa. Eu quero ter a brandura que ela tem, eu quero ter a calma que ela tem. Eu quero ser perseverante como aquele homem, como aquela mulher, em nome de Jesus, porque eu nunca vi uma fé tão grande, meu Deus do céu, uma perseverança tão enorme que aquela pessoa tem. Eu quero ser como ela, como ele. Nós precisamos ser modelo para as pessoas. Pastor, não tenho sido. Então hoje Deus está te dando a oportunidade, através da palavra dele, para que você seja. E tudo depende da gente dar o nosso passo de fé. Tem pessoas que oram, eu orei e pedi para Deus mudar. Mas você precisa também se moldar, abençoado, ao que você está ouvindo. Para que o milagre aconteça. Em nome do Senhor Jesus. E se você não pode ser uma pessoa entregue a situações de vício, a ira, a mágoa, a uma postura errada, nem tampouco você deve ser uma pessoa arrogante. Paulo, através do pastor Tito, exortou a igreja nesse sentido. E tudo está no CD parte 1, para você adquirir. Você não pode ser uma pessoa arrogante. Arrogante, ele só enxerga a si mesmo. Só a sua vida. Ele só vê o seu mundo e os seus interesses. Um discípulo não pode ser assim. Que só enxerga o seu mundo. Só o seu mundo. O arrogante não está nem aí com a dor do outro. Se está bem ou se está mal. Se está precisando ou não, se está vivo ou se já está morto. Ele não quer saber, porque o mundo dele é só a sua vida. É o arrogante. E nós estamos chamados por Deus a não sermos assim.
a vivermos como nova criatura. Então, nessa carta pastoral, o apóstolo passa para o pastor Tito uma orientação geral para toda a igreja de Deus. E não só para o pastor Tito, e não só para os servos da igreja, mas para todos os membros, para todos da igreja que ficava ali na ilha de Creta, para que todos entrassem em ordem. E essa orientação, você vai perceber que ela continua no capítulo 2. Ela segue no capítulo 2. E eu te peço, abençoado, em nome de Jesus, tenha interesse de aprender a doutrina. Tenha interesse pelas orientações que estão aqui na Bíblia. Tenha interesse. Porque aqui está tudo que a tua vida precisa. O consolo, a cura, a orientação que você necessita, tudo está aqui, abençoado. Quando o pastor fala que vai dar ensinamento e que vai falar da doutrina, isso eu falo no geral, tem pessoas que torcem o nariz. Doutrina? Você não pode ser alguém que quer ter só experiência com os milagres. Ah, pastor, estou pensando de milagre. Eu quero mudança em casa, eu quero cura no pé. Eu quero mais dinheiro, eu quero mais isso, eu quero mais aquilo. Não. O discípulo precisa entender que a vida de discípulo não é só ter experiência com milagres. A gente vê um povo aí fora só atrás de ter experiência com milagres. As pessoas não estão indo mais à igreja com aquela fome do saber. Eu quero aprender. Eu quero um pastor que me ensine letra por letra, palavra por palavra. O discípulo tem que ter fome do saber. Eu quero aprender, Senhor. Porque quando a gente tem um conhecimento abençoado, a nossa vida se torna mais excelente. A doutrina, as orientações que estão aqui adornam a nossa vida, toda a vida. Adorna o teu casamento, as tuas finanças, a vida dos teus filhos. Com o saber de Deus, você começa a educar os seus filhos com sabedoria, com amor, com brandura. Deus te dá sabedoria. Então não podemos ser um povo, o povo da graça que só pensa ter experiência com milagres. A graça, o conhecimento é muito importante. Diga, eu recebo. Uma boa conduta é resultado de quem busca conhecimento. Uma boa conduta, viu? Uma pessoa de domínio próprio, uma pessoa que vive a fé em meio a muitas tormentas, é resultado de alguém que está buscando muito conhecimento. Nossa, aconteceu tanta coisa na vida desse irmão, e esse irmão ali firme como uma rocha. Firme como uma rocha. Um problema atrás do outro. Porque o conhecimento dá essa força. Dá esse ânimo, essa determinação no coração do abençoado. Dá esse resultado. Eu declaro você tendo sede de aprender. Sede do saber. E você vai viver uma vida muito melhor. Você vai deixar de ser uma pessoa bruta, ignorante, carnal, e vai ser alguém mais polido. Uma pessoa mais transformada em nome de Jesus. É importante essa introdução, no começo desse estudo, para que seu coração se abra. Amém? Se abra para a palavra. Para que o que de ruim está aí, seja o que for, seja desarmado. Para que Cristo governe você. O poder de Deus governe você. E vamos ao capítulo 2, verso 1 da carta de Paulo a Tito. Há mais um ensino maravilhoso e poderoso, que é esse estudo que estamos realizando aqui. E assim diz, o capítulo 2, verso 1 da Epístola de Paulo a Tito. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé
sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.